Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Delta, todos os créditos ao canal do Delta, o link do canal dele está na descrição, no comentário fixado. Você aí que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos aí. É muito importante também o seu comentário, sua opinião, que vai ajudar demais os nossos vídeos engajarem e chegarem para mais pessoas. Então deixa aí um bom dia, uma boa tarde, um oi que vai estar engajando o nosso conteúdo. Sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. André Mendonça ganha poder no STF, mas Gilmar Mendes explora ponto fraco. O jornal O Globo acaba de revelar bastidores que mostram algo que poucos perceberam. André Mendonça está se tornando silenciosamente o ministro mais poderoso do Supremo Tribunal Federal. Mas junto com esse poder, vem um ponto cego perigoso que o Gilmar Mendes está tentando explorar. E eu vou te mostrar agora qual que é. A reportagem aqui da Mariana Muniz e da Pepita Ortega, ela começa relembrando o seguinte: Mendonça concentra a relatoria dos dois maiores casos do Supremo nesse momento: Banco Master e fraudes do INSS. Lê aqui comigo, ó. Esse acúmulo de processos na avaliação de interlocutores contribuiu para colocá-lo em posição estratégica dentro da corte, com capacidade de pautar debates e impor timing próprio às investigações. Bora dar aqui um passo para trás para entender a dimensão disso. Em ano eleitoral, quem controla o andamento dessas duas investigações tem um poder enorme sobre a classe política. A delação do Vorcaro pode atingir ministros do Supremo, políticos de todos os partidos, figurões do mercado financeiro. E não vamos esquecer, os ministros Moraes e Toffoli diretamente. As fraudes do INSS mexem com o dinheiro dos aposentados. Lulinha na mira. Mendonça tem nas mãos as duas bombas que podem redesenhar o cenário político de 26. E a reportagem mostra aqui que ele mudou de postura. Ministros observam que Mendonça tem adotado uma postura mais assertiva desde que assumiu o caso Master, em contraste com a atuação mais discreta que marcou parte da sua trajetória inicial no tribunal. E os interlocutores dele dizem que ele tem sinalizado estar muito tranquilo, convicto das decisões sobre o escândalo Master. Que bom, né, gente? O gabinete do Mendonça ele foi reforçado com 2 delegados da Polícia Federal cedidos como assessores, um juiz auxiliar específico para o caso Master e servidores que antes atuavam com Barroso. A máquina investigativa está montada. Mas agora vem o ponto que Mendonça precisa resolver. A matéria revela que a derrota de 8-2 no julgamento da CPMI do INSS expôs isso aqui, ó. Expôs os limites dessa ascensão do Mendonça, sobretudo em temas que exigem maioria mais ampla e envolvem relação com o Congresso. E quem que está liderando a oposição contra o André Mendonça? Adivinha, hein? Te dou aí um patacão furado se você acertar. Quem está liderando é claro que é ele, Gilmar Mendes. Que Gilmar Mendes ele tem feito críticas diretas à forma como o colega vem conduzindo o caso. Ao votar pela manutenção da prisão do Vorcaro durante o julgamento no plenário virtual, Gilmar aproveitou para enviar recados claros sobre os limites da atuação judicial em investigações dessa natureza. Claro, né? Se puder limitar tudo, Gilmar limita. E Gilmar fez ressalvas em relação ao uso de conceitos elásticos e juízos morais como confiança social na justiça, pacificação social e resposta célere do sistema de justiça como atalhos argumentativos para fundamentar a prisão preventiva. Essa aí, gente, é a estratégia do Gilmar. É não atacar Mendonça frontalmente, mas minar suas bases jurídicas para que, quando chegar a hora de votar questões decisivas da delação do Vorcaro, ele tenha argumentos prontos para limitar o alcance das investigações, para minar, para derrubar, para cavar uma nulidade. Gilmar Mendes, Moraes, Dino e Toffoli formam um bloco de resistência que conhece profundamente o jogo político interno do tribunal. E Mendonça ainda precisa construir uma maioria sólida para ele não ser derrotado nos momentos mais decisivos. Então, o tabuleiro está montado. Mendonça tem o poder da caneta nos processos, mas ele precisa da maioria. Gilmar tem o poder da articulação, mas não tem a relatoria dos processos e nem tem, é claro, a opinião pública. Quem você acha que vai vencer essa guerra, hein?
Você acha que o Mendonça vai conseguir? Olha, o seu apoio é fundamental. A gente caminhar junto, a gente expor, mostrar os absurdos que estão surgindo nesses processos. A importância do apoio nosso é fundamental. E me conta aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. Se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo. 14 anos de cadeia por um Pix de R$ 500. 14 anos de cadeia por um Pix de R$ 500. Essa história é pra acabar. Olha, eu preciso começar dando para você um bom dia, uma feliz Páscoa para você, para sua família, que vocês possam ter em vocês a esperança que eu tenho em Jesus de que um dia, toda injustiça vai acabar e a justiça vai ser feita. Porque desse lado da vida, Moraes subiu o nível de crueldade. Eu gravei esse vídeo, tentei gravar várias vezes. Vamos ver se agora eu vou conseguir aqui com vocês. O professor Fernando Schiller, alguém que eu admiro muito, ele publicou no Estadão um artigo que me deixou revoltado e que eu preciso compartilhar com vocês agora. Um empresário de 71 anos, ele não é um número, ele não é uma foto, ele é uma pessoa, um ser humano chamado Alcides Ram. Guarde esse nome, Alcides Ram. Ele não pode ser desumanizado. Empresário, 71 anos, do interior de Santa Catarina, e ele foi condenado a 14 anos de prisão por ter feito um Pix de R$ 500. Pelo amor de Deus! Eu vou ler com vocês os trechos mais revoltantes desse artigo agora. E eu vou te mostrar por que esse caso é um dos exemplos mais cruéis do que está acontecendo hoje no Brasil, não com a justiça, porque a gente não chama mais justiça, aqui a gente chama agora de injustiça. O Schiller, ele começa descrevendo quem que é Alcides Ram. Olha aqui. Alcides Ram tem 71 anos e é um desses pequenos empresários de descendência alemã que fizeram a força comunitária no interior de Santa Catarina. O crime dele? Contribuiu com R$ 500 para a vaquinha de um ônibus que levou manifestantes para Brasília, e ele fez isso dias antes do 8 de janeiro, como vários outros fizeram. E aí o Schiller faz a pergunta que precisa ser feita. Alguém pode sugerir que o Ram sabia de tudo? Que ele sabia que iam depredar prédios, pintar estátuas? E aí ele responde, mas isso não é verdade, é claro que não é verdade. Dizer isso não passa de um patético cinismo. Ele contribuiu com os R$ 500 porque alguém pediu. Porque qualquer outro alemão trabalhador lá na época contribuiria. Porque era da comunidade. Porque manifestações são legítimas em uma democracia. Contribuiu porque era seu direito. Direito. E aqui vem um trecho que me indigna. O fato é que ele foi condenado a 14 anos de prisão. E para uma parte das pessoas tá ok. Gente, que surreal. 14 anos para algumas pessoas é até pouco. O certo seria prisão perpétua para alguns ou coisa pior para essa gente fascista. E ainda mais em Santa Catarina, que passou Pix para financiar o golpe naquele domingo ensolarado em Brasília. E aí o Schiller, ele vai fazer uma análise devastadora. Ele vai descer um pouquinho para a parte técnica e vai dizer que o Alcides Ram, ele foi condenado não por um crime real, mas por um crime conceito, por uma abstração, por uma ideia. Alcides Ram, assim como outros pequenos empresários condenados do mesmo jeito, ele não cometeu crime nenhum. Ele não foi a Brasília, não quebrou nada, não tentou dar nenhum golpe. Ele é apenas parte de uma multidão amarrada por uma ideia, por um conceito. O crime conceito. O delito que não precisa de objetividade, ou seja, não precisa ter acontecido, não precisa de enquadramento em nenhum tipo penal específico, não precisa estar lá no Código Penal. E olha como que o Schiller desmonta essa lógica da condenação. Individualmente, eu leio em uma matéria, Ram não cometeu nenhum delito, mas fazia parte da multidão. Gente, veja como outros jornalistas, outras matérias, tentam justificar a condenação do Ram. Não cometeu nenhum delito, mas fazia parte da multidão, a multidão criminosa. Autora da trama golpista. Olha como tudo só uma ideia, uma abstração. Autora da trama golpista. O grande crime multitudinário. A gordura parece escorrer de cada uma dessas palavras. A maldade parece escorrer de cada uma dessas palavras. A irracionalidade, a loucura escorre de cada uma dessas palavras. E o Fernando Schiller, ele explica como que um simples Pix de R$ 500 virou uma condenação por associação criminosa armada. Uma vez dado o conceito, mesmo um pequeno comerciante de uma cidade pacata do interior de Santa Catarina e seu Pix de R$ 500 ganham o status de associação criminosa armada. Um dos crimes pelos quais ele foi condenado.
Simplesmente não há como refutar uma coisa dessas. E ele fecha com uma reflexão que devia nos fazer parar para pensar. O Sr. Han, ele é apenas o exemplo bem acabado de um tipo que nós criamos no Brasil dos anos recentes. Os brasileiros irrelevantes. Brasileiros sem pedigree, sem história, sem retórica. E, por óbvio, sem poder algum. Pessoas que têm seus direitos claramente violados, mas que desaparecem em meio à guerra política e nossa mais completa falta de empatia. Nessa Páscoa, que nós possamos estar orando por quem sofre injustiças, que a gente possa orar por Alcides Han. Não é um número, não é uma foto, não é um pedaço de papel, não é um anônimo, não. É Alcides Han. É uma pessoa injustiçada, esmagada pela injustiça e pela crueldade. Que a gente possa orar por Alcides Han e por todos aqueles que sofrem injustiça. Correio do Povo. Michele Bolsonaro diz que ex-presidente está há 6 dias sem soluções. Esposa de Jair Bolsonaro também disse que político está conseguindo fazer sessões de fisioterapia. Para isso, pessoal, Jair Bolsonaro disse que o ex-presidente está há 6 dias sem soluções. Vamos aqui para baixo. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou nesse sábado, dia 4, que o ex-presidente Jair Bolsonaro está há 6 dias sem soluços. Também disse que o político está conseguindo fazer sessões de fisioterapia. A declaração ocorreu em postagem no Instagram. Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária por 90 dias depois de ficar internado no fim de março, antes de cumprir pena em regime fechado na Papudinha, em Brasília. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. O galego está há 6 dias sem soluços, conseguindo fazer fisioterapia, motivo mais do que suficiente para alegar e agradecer ao nosso amado pai, disse a ex-primeira-dama na publicação. Bolsonaro aí, senhor de 71 anos aí, né? Isso causa prejudica muito a saúde. Principalmente nessa idade que ele está em casa, né? Por nessa idade não poderia nem falei aí, se fosse qualquer outro crime, ele já estaria solto aí por causa da idade e vários outros motivos aí, ele estaria solto. Essa trabalhadora sempre trabalhou, então diminuir a pena dele no máximo. Agora, Moraes aí, essa ditadura que está acontecendo, 27 anos e 3 meses de cadeia pro Bolsonaro. A gente poderia reverter isso colocando Moraes para ele ver que realmente é bom para todos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.